Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jess e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, o vídeo de hoje ele já é como se fosse uma tradição aqui nesse canal, né? Onde eu falo sobre os doramas que eu assisti no ano. No caso, eu assisti em 2025, porque já estamos em 2026, graças a Deus. Bom, gente, o ano de 2025 pra mim foi... assim, eu não vi grandes doramas, eu acho. Eu não fiquei apaixonada por todos eles. Então eu vou falar pra vocês, mais ou menos, os que eu mais gostei. Mas não necessariamente na ordem que eu gostei, tá? Eu vou começar, na verdade, com o primeiro que eu assisti até o último que eu assisti no ano inteiro. E pra começar o ano, eu já comecei assistindo O Jogo da Morte, que tá no Prime Video. E ele é um dorama, na verdade, de 2023, mas eu só conheci em 2025. E ele conta a história de um homem que perdeu completamente o sentido da vida e ele decide acabar com tudo, mas ele acaba sendo punido por uma entidade sobrenatural. E como castigo, ele é obrigado a viver e morrer, né, em diversas vidas, na verdade. E vivenciar, claro, diferentes mortes. E assim que ele morre, ele acaba renascendo em outro corpo para viver tudo aquilo diferente de novo. E a cada nova vida dele, ele precisa enfrentar escolhas mais morais, os traumas e as consequências, e é claro, ele refletir sobre o que é o valor da existência, né? A empatia, assim. Eu achei ele bem intenso. Para algumas pessoas ele pode ser bem pesado, porque trata de assuntos bem delicados, assim. Não é um dorama fácil, mas ele é muito impactante e é legal, assim, de assistir. Eu acho que é um dos melhores, assim, que fazem mesmo a gente refletir sobre a vida. O segundo dorama que eu assisti em 2025 foi Quando o Telefone Toca. E esse eu vou dizer pra vocês que eu demorei um pouquinho pra engatar, porque a protagonista, pra mim, ela era muito sonsa e tava me irritando muito. Mas ele lançou em 2024, né? E foi, eu acredito... Na verdade, eu nem lembro direito. Mas eu acho que ele lançava episódios por semana. E isso é uma das coisas mais terríveis que existe, porque a gente acaba meio que esquecendo, assim, né, as coisas. Mas enfim, tudo bem, né? Esse está na Netflix. E ele conta a história de duas pessoas emocionalmente abaladas, machucadas, que acabam se conectando por meio de ligações inesperadas. E o que começa de uma forma extremamente estranha e muito invasiva, aos poucos se transforma em um espaço assim meio que de troca e cura e acolhimento entre os dois. É muito esquisito. Esse drama fala muito sobre solidão, sobre comunicação, sobre traumas, como pequenos gestos podem ajudar a gente, né, a ter mais vínculos profundos, assim, com pessoas desconhecidas, o que é bizarro. O terceiro dorama que eu assisti esse ano foi Hook Cops, Os Novatos, que foi lançado, na verdade, em 2022, e eu assisti ele no Disney Plus. E a série, ela acompanha um grupo de jovens que ingressam na academia de polícia da Coreia. Aí eles lidam com treinamentos rigorosos, hierarquia, a pressão psicológica, e também enfrentam dilemas pessoais, umas amizades meio intensas, assim, né? Os primeiros amores e as transições de vida de jovem para adulto. E ele dá uma equilibrada entre tudo isso e também questões de justiça e responsabilidade. O quarto dorama que eu assisti esse ano é Um Amor de Cinema. Foi lançado também em 2024 pela Netflix e eu acredito que tenha sido lançado episódios por semana. E ele é ambientado no mundinho do cinema. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um dorama que ele acompanha os personagens que sonham em viver da arte enquanto lidam com frustrações, inseguranças e escolhas difíceis. E é muito legal porque o romance ele surge em sets de filmagens e eu amo, assim, quando envolve esse assunto de cinema, porque é um dos meus assuntos favoritos. Explora bastante amor, carreira, identidade, mas ele tem um visual, assim, uma direção de arte muito bonita. É bem emocionante, assim, e bem delicado, sabe? É uma coisinha assim pra você saborear, apreciar. O quinto dorama que eu assisti é Se a Vida Te Der Tangerinas. E ele foi lançado em 2025 pela Netflix. E, cara, pra mim, ele é o melhor dorama do ano. Pra mim,
Esse eu acho que, na verdade, é um dos melhores doramas que eu já assisti em toda a minha vida. É um dorama extremamente sensível, lindo, maravilhoso. O visual dele é incrível, a história é... Enfim, também tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Na história a gente acompanha uma família e a sua relação e o significado das pequenas alegrias da vida. A trama acompanha personagens que precisam lidar com perdas, mudanças e decisões inesperadas, mostrando que mesmo em momentos mais simples podem existir grandes transformações. Esse é um dorama, gente, que eu não aguentava mais chorar. Eu comecei a assistir e eu apenas chorava. Todos os episódios eu assisti e eu chorei porque é muito, muito, muito emocionante. O sexto dorama é Amor e Batatas. Esse é um dorama assim pra relaxar, gente. Pra você colocar lá, assistir um pouquinho, dar umas risadas. E ele conta histórias sobre duas pessoas que são de mundos bem diferentes, de costumes muito diferentes. E é claro que o romance entre eles é construído gradualmente, assim. Aí ele explora bastante a convivência, diferenças de personalidade e também um crescimento emocional. Esse é um dorama pra você colocar, pra você relaxar, sabe? Aquele dorama pra dar umas risadinhas, assim, depois que você assiste uma coisa muito pesada, você assiste ele. Que esse é super leve. E uma das coisas que eu mais gostei também é que ele se passa numa cidadezinha meio que do interior. É um cenário bem simples e bem lindo, sabe? Ai, é muito aconchegante. Eu acho que é essa a palavra, na verdade. Aconchegante. O sétimo dorama é Gostinho de Amor, gente. Esse é pra você dar risada, passar muita fome, porque literalmente ele é sobre comida. E eu amo quando é sobre comida, porque eu fico vendo aquelas comidas e me dá uma vontade de comer. Ainda mais agora, grávida, gente. Olha, é triste. Porque daí eu fico com desejo, mas eu não posso comer, né? Vai fazer o quê? Vai ter que esperar. E ele conta a história de um herdeiro super frio, assim, que acaba encontrando essa chefe de cozinha. Depois de umas propostas meio indecentes, assim, eles acabam trabalhando juntos. Essa série também foi lançada em 2025 pela Netflix. E ele é bem visualmente bonito, assim, também. Tem algumas coisas bem específicas nele, que eu não vou dar spoiler aqui, que são bem bonitas, que... além das paisagens, né, e de todas as coisas. Também é um dorama pra você relaxar, assim. Você coloca e dá muita risada e é muito divertido. Você se conecta ali com os personagens, é muito bom. O oitavo dorama foi Resident Playbook, que também é de 2025 e foi lançado pela Netflix. E esse é um spin-off de Hospital Playlist. Não sei se vocês assistiram, mas eu super recomendo vocês assistirem porque é bem legal, assim, é bem gostoso. Como toda série médica, é focado ali na rotina dos médicos e nas adversidades que estão acontecendo. Só que no caso, esse é um hospital universitário. E a série vai mostrando o peso da responsabilidade médica, o impacto emocional da profissão nesses jovens, né, que estão apenas começando. Também os vínculos que são criados com os colegas, como eles lidam e enfrentam juntos essas situações. É bem legal, assim, é bem construído. Confesso que em alguns momentos, assim, eu fiquei meio sacuda, mas eu terminei, gente. Eu assisti até o finzinho. E o nono dorama que eu assisti foi Pergunte às Estrelas, que também é de 2025 e também é da Netflix. Ele mistura, assim, ficção científica com romance. Ele acompanha os personagens ligados a um programa espacial e eles estão explorando suas relações humanas em um ambiente meio caótico, assim, meio extremo, né? Porque é o espaço. Fala muito sobre solidão, propósito e a busca por conexão mesmo quando se está literalmente distante da Terra. Eu achei ele diferente, assim, do padrão de dorama que existe, né? Mas também não foi um dos meus favoritos, assim, desse ano. Eu confesso que às vezes eu colocava ele, assim, e tava fazendo outra coisa, sabe? Tipo, trabalhando e escutando só, não tava prestando muita atenção. Mas é um dorama bem legal e bem diferente. O 10º dorama é Um Bom Garoto, que esse tem o meu fave, o meu coração, e foi um dos doramas mais legais, assim, que eu assisti. Ele tá disponível no Prime Video. Ele foi lançado, na verdade, em 2024, mas eu só assisti em 2025. E a história acompanha um jovem que é marcado por um passado extremamente difícil
E ele tá tentando reconstruir a vida dele. E ao longo do caminho ele enfrenta julgamentos, conflitos, muita porradaria, novas relações que acabam desafiando ele ali emocionalmente. E é muito legal porque esse dorama fala bastante sobre atletas e justiça. Você passa uma raiva, gente, mas uma raiva. Meu Deus do céu, os vilões são muito bons porque eu fiquei com muita raiva deles. É um dorama bem legal, assim, bem emocionante. Eu dei risada em muitas partes dele. Ele fala bastante sobre crescimento pessoal. Ele é bem emocional. Então, se você curte esse tipo de dorama, eu acredito que seja o meu segundo ou terceiro melhor dorama de 2025. O 11º dorama que eu assisti foi A Jogada da Vitória, que é também, eu acho que, eu não sei, esse ano parecia até, se você perceber bem, eu tava nessa vibe meio estagiários e jovens adultos. Tava assistindo só dorama assim. E ele foi lançado em 2024 e também está disponível na Netflix. Fala sobre os meninos que jogam rugby. Na verdade é tipo uma escola inteira que é só de esporte, né? Só de atletas. Muitas coisas que os meninos enfrentam e o professor deles, o treinador deles também. E é claro que não fica só no esporte, né? Vai muito além do esporte. As relações são exploradas de forma muito, muito, muito profunda, assim. E ele é focado em disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Vou confessar que às vezes eu também colocava assim só pra assistir, mas não ficava focada muito tempo. Às vezes eu dava uma devagada assim e depois eu voltava. Mas é um dorama levezinho. É pra você passar o tempo. E então a gente vai pra um que eu amei, gente. Amei. Eu acho que foi Se a Vida Tiver Tangerinas, este e depois Um Bom Garoto. É o meu top 3, assim, de 2025. Bon Appétit, Vossa Majestade, gente. Ele foi lançado em 2024 também, mas ele está disponível na Netflix e no Viki. Ele é um romance, gente, muito diferente, assim. Ele é um romance histórico ambientado num palácio real, onde a culinária se torna uma ferramenta de conexão entre os personagens. Mas eu não vou dar muito spoiler. E é muito legal, assim, porque a gente vê muitas intrigas, muitas tradições, fala bastante sobre história, fala muito sobre comida. Também dá uma fome tremenda assistir esse dorama. Meu Deus do céu, eu assisti, assim, com água na boca, querendo comer as coisas. O visual dele é impecável, é a coisa mais linda do mundo. Tudo, gente, tudo, assim, nesse dorama, ele é bem perfeito. Então, ele ficou entre os meus favoritos mesmo. O 13º que eu assisti foi Gênio dos Desejos, também lançado na Netflix no ano passado. E ele é muito legal, também é diferente do que eu já assisti. E tem uns atores que eu gosto bastante e eu me diverti muito neste dorama, dei bastante risada. É um dorama pra você relaxar mesmo, pra você colocar e curtir. E ele conta a história de um ser mágico, um gênio que ele é capaz de realizar os desejos de quem cruza o caminho dele. Mas cada desejo traz consequências inesperadas. Obviamente, né, que nada é tão de boinha assim. E ele fala muito sobre qual é o real valor da felicidade, livre-arbítrio, ambições. Ele é bem fantasia, assim, sabe? Mas ele traz umas reflexões muito interessantes, assim, pra quem tá assistindo. E esse foi todos os doramas que eu assisti em 2025, gente. Eu sei que tem doramas que não tem nada a ver, que foi lançado há milhões de anos. Mas o importante é meu top 3, porque os outros eu nem classifiquei, porque não foram doramas, assim, que eu me identifiquei muito, assim, que é uma coisa que, nossa, eu super assistiria de novo. Então vamos recapitular. Se a Vida Te Der Tangerinas, Bon Appétit, Vossa Majestade, Um Bom Garoto. Gente, esses são os melhores do ano de 2025. Comenta aqui embaixo o que você achou dos doramas que você assistiu. Qual foi o seu top 3 ou top 10, né? Eu sei que vocês já vão querer comentar aí também. Deixa aí a sua listinha. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. E a gente se vê. Um beijo. Tchau!